Então, vamos lá, pessoal. Quinta semana do PET 3. Nós vamos falar sobre posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Então, vamos aqui. A posição relativa entre um ponto P e uma circunferência é dada pela comparação entre a distância, que ele chamou de D, do ponto P ao centro da circunferência e seu raio R. Tá. Então, olha aqui, eu tenho uma circunferência. Eu vou calcular a distância do ponto ao centro da circunferência. Se essa distância for menor que o raio da circunferência, quer dizer que o ponto está no interior da circunferência. Se essa distância for igual ao raio, essa distância for igual ao raio, quer dizer que o ponto está sobre a circunferência, ou seja, ela pertence à circunferência. Se essa distância do ponto à circunferência for maior do que o raio, quer dizer que o ponto está exterior à circunferência. Então, eu te dou a equação da circunferência e um ponto. Eu quero saber se esse ponto é interior, exterior ou sobre a circunferência. O que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a distância do centro da circunferência ao ponto e depois comparar com o raio através da equação da circunferência. Então, bora fazer um exemplo. Bem, no nosso PET tem um exemplo aqui. Qual a posição relativa do ponto P em relação à circunferência da equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 25? Bem, dá para ver que é a equação da circunferência. Então, ele não deu isso aqui. Te deu o ponto e te deu a equação da circunferência. Ué, mas como que eu calculo a distância do ponto ao centro da circunferência? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o centro. O centro, não é? X menos x0 ao quadrado, x do centro, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, o centro é o sinal trocado daqui. Então, x do centro não é mais 1, é menos 1. E o y do centro é o sinal trocado daqui. Não é mais 4, é menos 4. Então, eu tenho que achar a distância do ponto ao centro e comparar com o raio. O raio não é R ao quadrado. Então, é o contrário da potência, é a raiz. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho o raio. Agora, eu tenho que saber a distância do ponto ao centro. Então, distância de P a C é igual. Raiz quadrada de quem? Lembra disso aqui? XP menos XC ao quadrado mais YP menos YC ao quadrado. Por aqui. Isso aqui é XP, YP. Isso aqui é XC, YC. Lembrou? Então, com base nisso aqui, eu vou jogar na equação e achar a distância que eu tenho desse ponto a esse ponto também, que é o centro da circunferência. Distância de P a C é igual. Quem que é XP? XP é menos 2. Menos da minha forma. O XC é menos 1, põe entre parênteses, ao quadrado, mais YP menos YC ao quadrado. YP menos 3, menos da minha forma, o YC é menos 4. Então, põe entre parênteses. Distância do ponto ao centro vai dar raiz quadrada de quem? Menos com menos, mais. Então, vai ficar menos 2, menos com menos, mais 1 ao quadrado, mais menos 3, menos com menos, mais 4 ao quadrado.
Distância, pode chamar assim ou assim, ó. PC é igual. Raiz quadrada de quem? Menos 2 mais 1, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, vai dar menos 1 ao quadrado, mais. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Agora, dá mais 1 ao quadrado, certo? Distância do ponto ao centro vai dar 1 mais 1. Distância do ponto ao centro dá raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é 1 e pouquinho. Então, logo, como raiz de 2 é menor que o raio, que é 5, ó, é igual aqui, ó. Eu tenho centro e eu tenho ponto. Se essa distância aqui for menor que o raio, essa distância aqui não deu meu raio de 2, que é menor que o raio, que é 5, né? O raio é 5, aqui, ó, distância do centro ao raio aqui não é 5. Então, como deu menor, aí o ponto P, aqui, ó, vamos falar de novo. Essa distância do centro ao ponto deu raiz de 2, porque o raio deu 5. Então, pessoal, se é menor, quer dizer que esse ponto está no interior, exterior ou sobre. Tá no interior. P é interior a circunferência. Tranquilo? Falou. Então, voltando aqui, o que a gente observa? Quando a distância é menor que o raio está aqui, o ponto é interior. Se essa distância tivesse dado o mesmo valor, a gente fala que o ponto pertence à circunferência. Se essa distância tivesse dado maior do que o raio, a gente falava que é exterior. Fixou? Então, a primeira coisa que a gente faz é achar quem que é o centro. Calcular a distância do ponto ao centro. Achou? Comparou com o raio? Se tiver interior, quer dizer que a distância é menor. Se der igual, ela pertence. E se der maior a distância, quer dizer que ele está exterior à circunferência. Agora, nós vamos ver a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. A posição relativa entre uma reta S e uma circunferência é dada pela comparação entre a distância D do centro da circunferência até a reta R e o seu raio. Ó, distância de reta a ponto. Lembra disso? Distância de ponto a reta. Todas as informações aprendidas anteriores são fixadas aqui. Então, bora aqui. A reta S é secante à circunferência, quer dizer que ela vai cortar. Quando fala que é secante, quer dizer que essa reta vai cortar em 2 pontos. Então, a gente fala que ela é secante. Quando que isso acontece? Quando a distância entre o ponto e a reta é menor. A distância é menor que o raio. Se essa distância der igual ao raio, quer dizer que ela é tangente, quer dizer que ela vai passar pela circunferência só em ponta, ela está aqui encostadinha. Agora, quando a distância for maior do que o raio, quer dizer que a reta está externa à circunferência. Então, na posição relativa de reta e circunferência, eu tenho 3 casos. Ou ela é secante, quando ela corta em 2 pontos. Se ela cortar num ponto, ela é tangente. Se não cortar em nenhum, quer dizer que a distância é maior que o raio, quer dizer que ela é externa, tá? Não encosta em nenhum ponto. Atividades. Vamos praticar um pouco? Bons estudos. Bora lá. Os exercícios 1 e 2 nós já resolvemos na última aula. O exercício 3 fala: verifica a posição relativa entre essa circunferência e os seguintes pontos, quer dizer que é 3 contos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a distância entre o centro ao ponto A, ao centro e ao ponto B, ao centro e ao ponto C, e comparar em relação ao raio.
Bora aqui, peraí. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achar quem que é o centro da circunferência. A equação da circunferência é x menos xc ao quadrado, que é o x do centro, mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá bom, vamos comparar x menos xc. xc, então, é o sinal contrário desse aqui. Então, meu centro é 4 e não menos 4, porque esse menos é da forma. E o y do centro é 2. E o raio é raiz quadrada do número que fica aqui. Raiz quadrada de 9, o raio é 3. Bem, com base nisso aqui, eu tenho que calcular a distância do ponto até o centro. Se essa distância for menor, o ponto é interior. Se essa distância do centro ao ponto aqui for igual, quer dizer que ela está sobre a circunferência. E se ela for maior, ela está exterior. Então, eu vou calcular a distância. Vou chamar a distância de A até C. Distância do ponto A ao ponto C é igual. Fórmula de distância entre dois pontos, gente. Essas fórmulas são muito importantes. X, eu sempre ponho esse menos esse. xc menos xa ao quadrado mais yc menos ya ao quadrado. E se eu quisesse fazer o contrário, xa menos xc? Aí eu tinha que pôr ya menos yc, não tem problema, tá? Beleza? Então, se eu tô falando do ponto A, xa, ya. Se eu tô falando do ponto C, xc, yc. Distância de A até C vai dar raiz quadrada de quem? Quem que é o xc? 4. Menos o xa, 5. Quadrado mais yc, 2. Menos ya, 3. Ao quadrado, distância de A até C vai dar 4 menos 5 não é menos 1, diminui e conserva o sinal do maior. 2 menos 3 também não é menos 1. Ao quadrado, a distância de A até C vai dar 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. O raio não é 3? Quem que você acha que é maior, raiz de 2 ou 3, gente? Raiz de 2 tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo que dê 2. É 1 e pouquinho, né? Então, é menor que 3. Como a distância de A até C é menor que o raio, o ponto A é interior à circunferência. Beleza? Então, vamos para a letra B aqui, ó. Do ponto B. Quem que é o ponto B? Menos 1 e 5, certo? Então, eu tenho que achar a distância do ponto C, que é o centro da circunferência, que a gente tinha achado aqui. 4 e 2, ó, peguei daqui, ó. Ao raio. Eu tenho que achar a distância de B até C e comparar com o raio. Então, vamos lá. Distância BC vai ser, ó, o que eu já falei para vocês, é esse menos esse. XC menos XB ao quadrado, mais, se eu comecei com XC, vou com YC menos YB ao quadrado. Distância de BC vai dar esse quadrado de quem? Se eu tô falando do ponto B, XB, YB. Se eu tô falando do ponto C, XC, YC. Então, quem que é XC? 4. Quem que é XB, ó? É o menos da fórmula e o menos do XB. Mais YC é 2, menos YB, que é 5, ao quadrado. Distância de BC vai dar menos com menos, mais.
Então, fica 4 mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 5, diminui e conserva o sinal do maior, dá menos 3 ao quadrado. Distância de BC vai dar 5 ao quadrado, 25, mais 3 ao quadrado, 9. Distância de BC vai dar raiz de 34. Tá bom. Raiz quadrada de 34. Professora, como que eu vou saber qual que é maior? Se é o 3 ou raiz de 34? Você tem que lembrar da definição de raiz. É um número que multiplicado por ele mesmo que dá 34. Por exemplo, 5 vezes 5, 25. Não deu 34. 6 vezes 6, 36. Opa! Passou, não passou? Então, raiz de 25 não é 5. Raiz de 36 não é 6. O raiz de 34 não está aqui no meio entre 25 e 36? Então, é o número entre 5 e 6. É 5 e pouquinho. E o raio nosso aqui é quanto? 3. Então, a distância BC é maior do que o raio. Então, ó, o centro está aqui. Essa distância, vamos supor que o B está aqui. O raio está aqui. Então, essa distância não é maior do que o raio? Então, o ponto está o quê? Exterior. O ponto B é exterior à circunferência. Tranquilo? Quando a distância é maior que o raio, o ponto está exterior. Quando a distância é menor que o raio, está interior, ok? O último aqui. Só que ele chamou do ponto C ao centro C, então fica difícil. Então, eu chamei de ponto D, tá? XD, YD. XC, YC. Eu quero saber a distância do centro a esse ponto D aqui que ele chamou de C. Distância de DC vai ser raiz quadrada de quem? XD menos XC ao quadrado mais YD menos YC ao quadrado. Distância DC vai dar XD é 0 menos XC, que é 4, ao quadrado. YD, 5, menos YC, que é 2. Distância DC vai dar 0 menos 4 é menos 4, ao quadrado, 16. Mais 5 menos 2 é 3, ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância deu de novo maior que o raio. Então, é exterior à circunferência.